Eu gostaria que colocassem um dia os bastidores, enquanto roda a vinheta, como é que a gente corre para se sentar. Se vira no cinto, Carol. Olha, doutor Roberto, eu vou dizer uma coisa muito boa. Eu não sei nem como eu sento, mas eu sentei. Pois é, eu também vou me organizando, me arrumando, mas ao vivo é muito bom, né? Opa, faz parte. É tão bacana essa questão da vida de verdade neste momento, né? Estamos aqui, você tá aí, é hora de tirar todas as dúvidas. Tema de hoje, alimentação versus atividade física. A gente já começa com a primeira perguntinha, que eu achei fantástica. Olha lá. Obrigada, Margarete, um beijo para você. A mudança na alimentação e a caminhada realmente emagrece ou apenas mantém o seu peso? Margarete, um beijo e já começamos aí com uma questão polêmica que é a sugestão dela como atividade física da caminhada. Aí depende do que estágio ela tá, Carol. Se a gente pensar o seguinte, eu estava sedentário comendo errado. Se eu corrijo a minha alimentação e começo uma caminhada, eu começo a emagrecer, sem sombra de dúvida, porque ela corrigiu os erros de antes. Agora, se ela já vem corrigindo os erros, já mudou a alimentação, conseguiu perder um pouquinho de peso, estabilizou, aí ela vai ter que mexer no plano alimentar, talvez fazer uma reorientação e intensificar o treino, Carol. Porque aí a caminhada, o corpo já se adaptou. Já não consegue. É meio que uma conta, né? Quanto eu como, quanto eu queimo. Comida é combustível, o corpo é o motor. Então, se essa conta começa a ficar no 0 a 0, não emagrece mais. Então, realmente, ela precisa saber que estágio está. Se tiver sedentária e comendo errado, vai fazer a sua reeducação alimentar e sua atividade física que vai emagrecer sim, mesmo que seja só com caminhada. Mas caminhe por tempo mais prolongado, né? Porque aí é o tempo que vai dar a diferença. Não é só caminhar 5 minutos e parar, porque não vai resolver. É aumentar o tempo, talvez prestar atenção mais naquela passada e aumentar um pouquinho a intensidade. Isso. Né? Assim, um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Eu brinco que assim, sem passear olhando a borboleta, olhando as árvores, deixa isso pro passeio. Para atividade física, é foco no exercício. É foco no exercício. Caminhada para perder peso, no caso. Perfeito, perfeito. Tá aí. Próxima perguntinha do público, na tela. Um beijo, Matheus, obrigada. Eu faço jejum intermitente, ó, começou. Vamos lá. De 16 horas, das 8 da noite ao meio-dia do dia seguinte. Faço musculação de manhã e quero saber se tem benefícios fazer o treino de manhã e em jejum. Beijo, Carol. Beijo pra você também. Adoro essas perguntas. O público do Você Bonita é um público que está inserido com essas informações que a gente fala aqui todos os dias. Muitas pautas, né, Carol? Então, eu acho que a gente consegue unir tudo também para quem já está num estágio acima dessa questão do jejum. Isso. Primeiro, para fazer o jejum e treinar, a pessoa tem que estar já condicionada e bem adaptada. Primeiro degrau. Começar da noite para o dia sem uma orientação nutricional, médica, de educador físico é um pouco complicado. Mas hoje a medicina do exercício já não condena fazer um treinamento em jejum, embora não seja o acadêmico ainda. Ainda não existem correntes que vão defender isso para quem está formando em educação física, em nutrição, né? Porque se sabe que o carboidrato dá energia, então para que tirá-lo? Mas de qualquer forma, ele tem, o que vai contar no caso dele, que não é um exercício de resistência, de força, ele falou musculação, tá? A resistência eu vou precisar de ficar muitas horas na mesma atividade. Talvez se estiver mal alimentado ele perca rendimento. Agora ele precisa estocar no músculo dele o que a gente chama de glicogênio, que é um combustível para a hora que o músculo precisa fazer as primeiras contrações ou contrações repetitivas. Isso vai depender do que ele fez na última refeição. Então, se ele teve uma refeição balanceada ao longo do intervalo que ele tem para comer. Eu falo muito que o jejum intermitente não tem problema desde que você se nutra no momento, na janela de oportunidade de comer. Tá. Porque não interessa quantas horas eu consigo ficar sem comer, ainda vai valer o que eu como nas horas que eu tenho a oportunidade de me alimentar. Perfeito. Tá? Se ele faz o jejum e se alimenta mal, desbalanceadamente, ele vai ter problema. Acredito que não, que ele deve estar preocupado com a questão da atividade física. Mas se ele tiver um estoque de glicogênio que ele fez ao longo das últimas horas, ele falou que come até as 8 da noite, então ele vai poder treinar no outro dia com glicogênio estocado, fazendo musculação sem problema nenhum. E ele vai estar bem adaptado a isso. Aí eu te pergunto, doutor Roberto, complementando então a questão que pode ser dúvida de outras pessoas. Eu tenho lido muito a respeito, você sabe que eu gosto muito de estudar o assunto, até para que as nossas entrevistas aqui sejam diferentes. Desde o primeiro programa que eu vim aqui, você sempre teve essa sejam, vontade de saber. Além. Aqui o meu objetivo é ir além.
A questão do jejum intermitente não está só ligada ao tempo que aquela pessoa permanece em jejum, mas existe uma preocupação com a forma que aquela pessoa sai do jejum. Perfeito. Então, eu queria que você comentasse a respeito dessa questão. No caso dele, ele pratica atividade física em jejum. Mas poderiam ser outros pacientes e pessoas aí que vão fazer o jejum intermitente, mas não vão praticar essa atividade física e ainda assim cumprem as 16 horas. Perfeito. Como sair do jejum intermitente de uma forma que seja benéfica para o corpo? Porque o que eu observei é que o importante nesse momento é não elevar a glicemia. Isso. Muitas horas em jejum e a primeira refeição ser com muito carboidrato, de carga glicêmica alta, então lá um cereal, um refinado, um pão branco, um açúcar, um doce, um refrigerante, um suco de fruta muito concentrado, isso vai ser ruim. A primeira refeição pós 16 horas sem comer, se for rica em carbo, o pico de insulina é tão alto que todo o benefício que ele teve de usar as reservas, né, de gordura corporal durante o jejum, volta tudo com extrema facilidade. E o pico glicêmico e de insulina depois da refeição, quando muito alto, é o maior vilão em termos metabólicos. Carol, é o que a medicina mais estuda. Esse pico glicêmico de insulina pós-refeição é que traz estragos nos vasos sanguíneos, que estoca como gordura no corpo com facilidade. Então, acho que a primeira refeição tem que ser com mais proteína, ou com uma gordura, um coco, um óleo de coco, um triglicerídeo de cadeia média, né, que a gente vai falar, inclusive, hoje sobre isso. Então, uma refeição com uma carga glicêmica, a primeira, mais baixa. A partir da segunda, com orientação do nutricionista, do médico, aí se distribui ao longo do dia uma dieta equilibrada. Levar aquele ovinho bonitinho. Isso, também. Falou, opa, acabou agora o meu jejum, agora já estou com fome. Eu vou comer meu ovinho Isso. e depois da sequência aí no resto dos nutrientes da dieta. Então, continue mandando perguntinhas para a gente sempre frisar aqui o que é importante para não perdermos tempo, nem saúde, nem tempo. É verdade. E muitas vezes nem dinheiro, porque está tudo ligado. Verdade. Próxima perguntinha, olha lá, na tela. Obrigada, Paula. Um beijo para você. Fiz bariátrica 6 meses. Exames com taxas normais, graças a Deus. Parabéns, Paula. Que notícia boa. É realmente primordial a atividade física? Eu vou falar como dados da ciência, dados de estudos, Carol. O que se concluiu é que para começar a emagrecer, estou gordinha, com excesso de peso e quero emagrecer. A atividade física é interessante, mas não substitui o controle alimentar. O plano alimentar, a dieta específica, né, o controle sobre o alimento é o primeiro degrau para te levar à perda de peso. Mas a atividade física entra em evitar a volta do ganho de peso. Aí os estudos apontam que quem faz atividade física não volta a engordar com tanta facilidade. Então, no caso dela que fez a bariátrica, por algum motivo de excesso de peso, obviamente. Então, agora a atividade física para ela é sim primordial para que ela não volte a engordar. Porque a bariátrica não é uma garantia de nunca mais engordar. Tem pacientes que voltam a ganhar peso depois da bariátrica. Não comem muito de uma vez, mas comem o tempo inteiro e alimentos com densidade, às vezes, calórica até alta. Então, é óbvio que a atividade física, sim, Paula, é importante, faça, independente do ganho de peso ou não, entender que a atividade física modifica risco de doença. Então, não é propriamente só a questão peso, é viver mais, ter menos doenças crônicas do cérebro, menos Alzheimer, menos câncer, menos doença cardiovascular, menos depressão. Então, por favor, atividade física para o corpo humano é um santo remédio. Ai, que notícia maravilhosa, Sr. Roberto. E eu complemento dizendo, procure um profissional. Sim, sem dúvida. Da área, né? Hoje a gente vai ter um treino bem legal, é a nossa última pauta, já eu conto para vocês, mas o investimento no profissional desta área muda a vida das pessoas. Sem dúvida. Confie nessa informação, né, doutor Roberto? Isso. Claro, tem o médico, o nutricionista, a gente vai falar, é multidisciplinar, mas o bom profissional de atividade física, né, do personal que está ali fazendo aquilo para você, puxa vida, como a gente tem que valorizar esse profissional. Sem dúvida, sem dúvida. Eu realmente é a equipe multidisciplinar, acredito. Carol. Eu falo isso para todos os pacientes. Ninguém é dono de um paciente. O paciente tem que ser visto por todos. Todos os profissionais da área da saúde. O médico, o nutricionista, o educador físico, o psicólogo, o fisioterapeuta, a enfermeira. Senão, a gente deixa de fazer um trabalho cada um na sua, fazendo o melhor. Aí dá certo. E cada um vai ter o seu momento. Não é que a gente vai
e em todos os profissionais, em todo o tempo, porque às vezes, isso é uma questão até interessante, que algumas pessoas colocam a questão do valor, o caro e tal. É difícil isso, ainda mais que a gente está no Brasil, é muito difícil. É verdade. Mas o investimento na saúde não vai ser o gasto, muitas vezes, no remédio. Sim. E não é que a pessoa vai no médico toda semana ou todo mês, né, doutora? Depois do aprendizado ali, da mudança do hábito, você vai ter um período para visitar o seu médico e apenas ver se continua tudo bem. Verdade. Tem isso também, concordo, né? Acho que as pessoas, às vezes, ficam um pouco ansiosas e acham que vai ter que ir todo mês porque é dieta, e nem sempre. Não. É uma coisa que pode ser feita com bastante tranquilidade. E pelo seu plano de saúde também, às vezes não é caro não, Carol. Tem plano de saúde que dão, né, um médico para que te atende, que pode te caminhar para o psicoterapeuta, para o nutricionista, né? Então acho que essa união de esforços aí que faz dar certo. Tá certo. Nosso papo aqui é super sincero, gente. É vida real mesmo. Vida real. Na tela, próxima perguntinha, olha lá. Obrigada, Daniele, um beijo pra você. Tenho acompanhamento com nutricionista, me alimento bem, malho direitinho, porém não consigo aumentar massa muscular. O que posso acrescentar para melhorar isso? Dani, um beijo, obrigada, que pergunta maravilhosa. Doutor Roberto. Vamos lá. Antes de começar, até me chamou a atenção e falou, Carol, hoje nós não vamos falar só de proteína e carboidrato, embora pareça o mais óbvio ligado à pauta de atividade física e alimentação. Óbvio, mas acho que já tem muita informação sobre a importância do carbo e da proteína. O carbo para dar energia, a proteína para restaurar a fibra muscular, que é o que a gente precisa numa atividade física, né? De energia e de restauração do músculo depois que ele foi usado. Então, proteína e carbo é meio que básico para isso. No caso da pergunta da Daniele, eu acho que ela deve dar uma olhadinha se ela está com um metabolismo desfavorável. Ela pode estar precisando, ou além de um alimento, uma suplementação nutricional, que pode também ser um diferencial. Além da comida, o suplemento pode ser bem-vindo, um whey protein, BCAA, glutamina. Aí tem que conversar com o educador físico para saber qual é o treino, conversar com o nutricionista, com o médico, ver se tem algum declínio hormonal que às vezes está atrapalhando pela faixa etária e fazer toda essa correção. Tá? Então, eu acredito que isso pode estar questão de reajuste no caso dela, né? Então, com exames em mãos, com o médico dela, o nutricionista, o educador físico, dá para fazer um bem bolado e ela melhorar a massa muscular, sem sombra de dúvida. E aí, a gente vai falar a respeito de alguns nutrientes que também estão ligados à questão que fazem, nutricional do esporte. Sim, também, porque a gente pensou só, nem só de frango e batata doce tem que viver quem está no mundo do fitness. Existem outros nutrientes fundamentais para a saúde do músculo também. Olha que legal. Tá? Então nós vamos falar aqui de óxido nítrico, vamos falar de magnésio, vamos falar de cálcio, de vitamina D e vamos falar do triglicerídeo de cadeia média, que são outros nutrientes que não são propriamente proteína e carbo, mas que são fundamentais na melhor performance da fibra muscular. Olha só que legal isso. Tá. Vamos para a próxima perguntinha, já a gente comenta quais são eles. Na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Pri, um beijo. Fiz reeducação alimentar e cheguei ao peso ideal, mas agora estou com dificuldade de comer a quantidade necessária para aumentar a massa muscular. Acho que se puder a produção colocar um PowerPoint, que eu acho que vai ilustrar bastante. Aí. Agora eu vou falar do que tem de média de estudos, né, na questão do carboidrato e na questão da proteína. Tá. E é difícil falar um dado isolado, porque depende muito, assim, do nível de atividade física que ela tem, que ela está fazendo, qual é o peso atual dela. Então, tem alguns fatores que influenciam. Então, tem uma tabelinha que eu acho que pode ilustrar isso pra gente. Vamos Não sei lá. se a Primeiro, produção eu já acho tá que é encaixada. a de proteína, certo, Glaucio? Pode ser proteína, sem problema. Vamos lá. Aí. Ó, recomendação de proteína para praticantes de atividade física. Então, para aumentar a massa muscular, eu preciso ganhar a massa muscular, eu tenho que ingerir entre 1,7 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, Carol. Senão, não tem tijolinho suficiente para construir parede. Tá? Então, eu dei um exemplo aí. Um homem, por exemplo, 70 quilos, ele tem que variar de 119 a 140 gramas de proteína por dia. Uau. Eu vou falar que isso não é a quantidade, o peso do alimento, já vou falar já, tá? Não quer dizer que um bife de 100 gramas me dá 100 gramas de proteína. Vamos falar isso para não ficar confuso. E uma mulher de 60 quilos, de 102,
a 120 gramas. Se eu quero manter a massa muscular, Carol, eu já tive o ganho, agora vou continuar fazendo minha atividade para manter o que eu já consegui alcançar, na manutenção de 1,2 a 1,6 gramas por quilo de peso. Um exemplo de homem de 70 quilos, 84 a 112 gramas de proteína por dia, e mulher de 60 quilos, de 72 a 96. Então, vou dar um exemplo prático, tá? Por exemplo, um bife, proteínas do reino animal. Tá. Bife, frango, carne de porco, peixe, ovo. Em média, para cada 100 gramas, que é uma aposta média, ou palma da mão, tem 20 gramas de proteína. Tá? As leguminosas do reino vegetal, ervilha, lentilha, grão de bico, vamos colocar amaranto também, quinoa, varia de 5 a 9 gramas para cada 100 gramas. Então já não tem a mesma quantidade do animal, mas você tem que comer um volume maior. Para quem também é vegetariano. Um ovinho tem 3, né, doutor? Um ovo de cabeça, eu não sei, não tem mais. Um ovo tem mais que 3 gramas. Tem mais? Tem mais. Um ovo pode ter até 9 gramas, dependendo do tamanho do ovo também. Tá? Agora, olha que legal, se a gente pega, por exemplo, a moringa, que é do reino vegetal, embora tá caríssima, tem quase 20 gramas por cada 100 gramas. Sério? A Ora Pronobis, que a gente chama de a carne do povo, tem quase 20 gramas por quilo para cada 100 gramas. Jura? Perdão. É bastante. É que a gente talvez não consiga chegar nessa quantidade É porque de tem que ser uma quantidade e não é fácil de achar também, né, Vamos Carol? Colocar aqui, ó, bonitinho, vai. Até porque, gente, essa é uma dica, eu não vou falar qual, porque aí cada um faz sua pesquisa e a gente não pode falar aqui, mas... Os lácteos têm média, iogurte, queijo, uma média de até 10 a 15 gramas para cada 100 gramas, né? Então tem várias opções. Ó, o ovinho eu achei, 6 gramas. 6 gramas aí. Bom, né? Tá bom. Muito bom. Tem aplicativos, gente. Tem um monte de aplicativo. Joga lá no site de busca. E é bom também a orientação também, né? Se você quiser fazer isso com uma orientação, melhor ainda. Quer falar do carbo aí no PowerPoint? Dá tempo? Segura. Bora lá. Porque falamos da proteína, já vamos falar do carbo. Depois a gente encerra aqui. Coloco mais uma pergunta, Glaucia? Não, né? Vamos colocar mais uma então, porque daí eu vou juntando com as minhas. Uma loucura, essa pauta é tudo na vida. Queria fazer ela todo dia um pouquinho. Um beijo, Janaína, obrigada. Me tornei vegana. Como faço para ganhar massa muscular? Vamos juntar tudo isso? Bom, deixamos uma perguntinha. Quando surge aquele momento, doutor Roberto? Me tornei vegana, pergunta da Janaína. Ela quer saber como ela faz para ganhar massa muscular, então acho que a gente pode unir a pergunta anterior, que também falava a respeito dessa questão da massa muscular, a quantidade que a gente precisa no dia, com já a questão vegana, que pode ser aí, talvez, num primeiro momento, um pouco mais difícil. As recomendações, quanto de proteína por quilo de peso, é a mesma, Carol. O que vai variar é que ela não pode comer proteína do reino animal, quer dizer, ela se absteve disso, então ela vai ter que caprichar muito nas proteínas do reino vegetal. Ela vai ter que ingerir uma variedade de proteínas, das leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, tem quinoa, tem amaranto, tem cogumelo, tem oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, a moringa mesmo, que embora esteja cara, mas não é também tão inacessível, que é riquíssima em proteína, então ela precisa de uma boa orientação. Eu tenho pacientes veganos, a gente precisa ver qual é a massa muscular dela atual, fazer uma continha e falar, respeite essa quantidade de proteína, senão você cumpra essa quantidade, porque senão você não vai ganhar. Tá? E tem suplemento proteico vegano também, extraído do arroz, da ervilha. Porque tem muitos suplementos que são de origem animal, que daí eles também não podem consumir. Perfeito. E eu vou falar já agora do triglicerídeo de cadeia média, que é do coco, que dá muita energia também. Porque ela tem que pensar no aporte energético também. Ela vai precisar do carbo, mas também não dá para se entupir só de refinado. Né? Então vamos pensar no carbo do bem também, que vão estar aqui na mesa agora para a gente fechar toda essa pauta. Então vamos então para a tabelinha do carboidrato. Olha lá, para quem pratica atividade física, hein, gente? A variedade é muito grande, Carol. Eu fiz uma pesquisa e vi que pode variar, dependendo do grau de atividade física. Por isso que é difícil padronizar. De 5 gramas por quilo de peso, talvez para quem faz atividades muito leves, até 12 gramas por quilo de peso para quem é, por exemplo, um atleta profissional de resistência, de endurance, maratonistas ou triatletas. Porque gasta demais. Muita energia. Ai, não tem Pega como. Quem faz um triatlon, ele precisa de muita energia, tanto que eles levam, às vezes, uns sachêzinhos de carboidrato para ir ingerindo durante a prova. Então, varia bastante. Então, vamos pegar um homem aí de 70 quilos, vai variar de 350 gramas a 840 gramas de carboidrato por dia. Uma mulher de 60 quilos, entre 300 e 720 gramas. É bastante diferente. E não é o peso do alimento. Sim, é bastante coisa. Então, por exemplo, 100 gramas de batata doce tem mais ou menos 20 a 30 gramas de carbo. Um pão francês pode ter até 50. Então, vai variando. Né? A mesma conta que eu falei aí da proteína. Tem que ter um profissional também que ajude
estude para ela ter uma noção melhor desses volumes. Mas deixa eu já aproveitar para uma pergunta importante, doutor Roberto, até para a gente estabelecer algumas coisas. Aqui a gente colocou a recomendação para quem pratica atividade física. Eu queria que você descrevesse o que é considerado por você uma atividade física, porque de repente o consumo de carboidratos de alguém que está assistindo a gente vai aumentar, e de proteína também, e aquilo que ela está fazendo, que a pessoa acha que é atividade física, não é atividade física. Perfeito. A gente considera mais formalmente uma atividade física quem é pouco ativo, quem caminha pelo menos 4 quilômetros por dia. É o mínimo. Caminhada é o mínimo. É o mínimo. Esse é o pouco ativo. Okay. Né? Aí tem um ativo que pode fazer até 20 km por dia de uma corrida, e o muito ativo, que é o atleta de alto rendimento, que vive do esporte, né? Tá. Então e até varia os treinos muito de musculação, ou seja, outros treinos, mas que sejam treinos longos, Sim. assim. Os de meia hora, você já comentou uma vez que o HIIT é considerado uma atividade física interessante. Isso. Aqueles de alta intensidade. Isso. Mas uma musculação, ela tem que ter um tempinho para ter o gasto. Né? Sim, sim. Na verdade, assim, em termos até acadêmicos, a atividade física é toda vez que eu movimento o meu corpo. Eu fiz uma atividade no músculo, uma atividade física. Se eu caminhei, se eu subi uma escada, se eu agachei, se eu levantei, eu estou fazendo uma atividade física. O exercício físico é feito com movimentos mais coordenados e dentro de um esporte, aí é bem diferente, tá bom? Tá, então vamos ao exercício, atividade. Isso, Então, minha para ser mais acadêmico. É do exercício, exatamente. Perfeito. Vamos aos termos corretos para ficar certinho. Vamos então, é mais perguntinha, né? Na tela, olha lá. Bora. Obrigada, Cris. Um beijo. Quantos dias na semana é recomendável, então, praticar exercícios físicos para ficar saudável? Até publiquei nas minhas redes sociais também, tem uma definição agora que foi publicada pela Sociedade Americana de Esportes, se não me engano, são algumas diretrizes. A gente considera um mínimo de 150 minutos por semana, Carol. Isso dá uma média de até 50 minutos 3 vezes por semana. Tá? Ou você pode fazer meia hora 5 vezes por semana. Mas você atinge os 150 minutos de uma atividade moderada. Aí tem que ser pelo menos uma corridinha ou um treino com orientação do educador físico, um treino funcional. Mas de qualquer forma, vamos pegar aí o que as pessoas podem fazer, que é correr ou caminhar. Pelo menos 150 minutos por semana. Aí você já modifica riscos e já não é mais considerado sedentário. Tá? Aí depende um pouquinho algumas sociedades do Brasil, tem alguns parâmetros diferentes, mas a média é essa, 150 minutos por semana é o mínimo recomendado. E hoje os celulares, os aplicativos, ainda que a pessoa não tenha, de repente, um relógio que marque, né, esse lance com GPS, hoje os celulares têm, então eles marcam os passos, os quilômetros, pode ser também uma ferramenta, né? Pode. A gente tem que usar todas as ferramentas, tudo que está ao nosso alcance, que vai nos ajudar, eu sou a favor da gente utilizar, né? Entendi. Vamos para a próxima então, na tela, olha lá. Obrigada, Iris, um beijo. Qual é o melhor exercício físico para os adolescentes? Olha que pergunta interessante. Isso é uma pergunta até muito colocada na prática da medicina do exercício. Ele tem que fazer exercícios que motivem ele primeiro a continuar. Ele não deve ser incentivado na adolescência, a não ser que viva do esporte, mas que seja algo que estresse o adolescente. Então eu vou fazer uma musculação e alguém começar a falar que ele tem que ficar mais forte do que ele já está. Aí ele pode começar a distorcer um pouquinho sua meta e começar a cair nas graças aí do uso dos anabólicos. Então o ambiente onde o adolescente está precisa ser monitorado pelo professor, pelos pais, que tem que entender que ele tem que ter uma orientação de educação física mesmo, sem competições específicas, certo. Tá? A não ser que ele viva do esporte, ele já está sendo preparado para isso, é totalmente diferente. Até a sua alimentação passa a ser um pouquinho diferente de um adolescente que só vai na academia ou joga futebol. Então, todas as atividades são bem-vindas, inclusive as atividades de força também. Antes você achava que a criança ia fazer um exercício de força, de musculação, não ia crescer. Isso caiu por terra. Não, isso realmente não faz sentido. Se o adolescente tiver uma massa muscular muito baixinha e ele se sente até excluído por isso, ou ele realmente não tem muita força, está indicado os exercícios de força para ele sim. Desde que a meta seja não competição.
Não vou colocar ele para virar um halterofilista, tá? Mas ele pode fazer exercícios de força, sim, com um educador físico, com orientação correta, também com orientação do médico, se possível do médico do esporte ou do pediatra dele. É isso que eu ia dizer, do pediatra, sim, ainda nessa faixa etária, a gente não está falando do pediatra. Sim, né? Ou do próprio médico do esporte. Então, eu terminei a minha pós agora nesse ano e parabéns. Acabou, doutor Roberto? Acabou, já um ano e 6 meses, parabéns. 18 meses. Eu dei a notícia aqui mesmo, no programa, quando eu comecei. Eu sempre queria entender um pouco mais do exercício e do esporte, né? Parabéns. Não atuo como ortopedista do esporte, que eu não trato lesão, mas eu faço uma abordagem técnica de uma avaliação pré-esforço, né? Eu quero fazer atividade física, exames médicos, ver como é que tá, a parte cardiológica. Claro, um protocolo. Então, como eu sou clínico, eu fui mais para essa área. Mas se discute a medicina do exercício no adolescente. Então, a diretriz é essa, não é contraindicado musculação, desde que seja feito em ambiente saudável, não para fins de competição e estressar a criança para ficar fortona sem necessidade. Muito interessante. Muito bom. Próxima perguntinha. Olha lá, aproveitem, hein? Vânia, obrigada, um beijo pra você. Sempre fiz exercícios físicos e fiquei em forma, mas com a chegada da menopausa, tudo está despencando. O que devo fazer para manter a massa magra nessa fase? Você tá lindona, hein, Vânia? Um beijo pra você, mas é importante a gente, né, colocar aqui pra todo mundo, em todas as faixas etárias. Não, ela precisa manter suas taxas hormonais em níveis mínimos também, então ela precisa de uma avaliação endocrinológica, uma avaliação clínica para ver se está tudo ok, e redobrar a atenção, Carol, porque aí, a partir dessa idade, se ela ficar sedentária e não se preocupar com a alimentação, aí é ladeira abaixo mesmo. Então, ela tem que manter uma atividade física frequente e ter uma alimentação balanceada para a tua faixa etária, óbvio, com a quantidade proteica correta e não acreditar que o fato de estar envelhecendo é uma condenação para que meu corpo entre em degeneração, de maneira alguma. É apenas um cuidado maior. Você precisa intensificar mais a sua atividade física. A gente precisa de... antes se achava que o exercício anaeróbio de força era só mais para os jovens, que né, o idoso ou quem está envelhecendo não ia se beneficiar disso. Pelo contrário, o grande segredo de envelhecer bem, você não ser um idoso frágil, que não consegue levantar, não consegue fazer um movimento de equilíbrio, é manter a fibra muscular no seu tônus correto. Então, exige a parte de... né, os exercícios de força, a musculação. Hoje tem os treinos funcionais, que eu acho que são fantásticos, porque eles facilitam o funcionamento do teu músculo, as funções que ele cumpre. Então, eu preciso o quê? Continuar agachando, levantando, tendo equilíbrio, tendo força para levantar uma cadeira. E se a gente vai envelhecendo, perdendo a funcionalidade do músculo, a gente se torna um idoso totalmente frágil. Então, os treinos funcionais são muito bacanas, a musculação e o cardiovascular, o aeróbio, Carol, é bom para o corpo como um todo. Melhora o fluxo sanguíneo cerebral, melhora a qualidade de vida. Até acho que trata uma depressão, dependendo de alguns casos. Com você. Então, o cardiovascular é para todos. Força e os funcionais para melhorar a elasticidade, a reeducação postural, os RPGs. Então, hoje, gente, a gente tem tanta informação. Os educadores físicos hoje, eles têm uma gama de ações. Não é mais só aquela coisa da educação física do ginásio, do colegial. Nossa, como eu tô ficando velho, ginasial, colegial. Gente, hoje ensino médio. Doutor Roberto está ótimo, doutor Roberto está sempre ótimo. Então, assim, a coisa evoluiu, gente. Hoje, a única coisa que eu posso dizer, mexa-se, não fique sedentário. E coma normalmente, sem muito nhenhenhê. Coma certo, que as coisas dão certo. Comida. Comida. Coma comida. Comida é comida. Exato. Comida. E aí, até pra gente fechar, que a gente tem um minutinho pra já vermos quem ganhou. Quero espiar, ainda não sei qual a receita, ainda dá tempo de votar. Se a gente vai fazer um risoto ou se vai ter o birubiru. Agora é a hora, hein? Que tá quase acabando o tempo da nossa votação. Você queria só comentar... Quero só fechar rapidinho, Carol. Em um minuto eu consigo fechar isso, tá? Eu coloquei lá na plaquinha vermelha óxido nítrico. Óxido nítrico é uma substância produzida pelos nossos vasos sanguíneos que fazem o fluxo de sangue aumentar. O vaso se dilata na produção do óxido nítrico. Tá. Então, se eu estou fazendo atividade física, eu melhoro o fluxo sanguíneo para o músculo, eu estou levando mais nutrientes. Eu estou levando mais glicose, estou levando mais ácidos graxos, eu estou nutrindo mais o músculo para ele ter substrato para trabalhar. Os nutrientes que estimulam o óxido nítrico são arginina, que é um aminoácido, citrulina, que é um aminoácido, e a vitamina C, o ácido ascórbico. Peguei os alimentos que têm todos eles. Mas eles têm horário para serem ingeridos? Pode ser antes das atividades também.
também, ou pode ser durante o dia, sem problema nenhum. Tá bom. Então, os vegetais verdes escuros, espinafre, rúcula, agrião, fiz um pool aqui, são ricos em estimulantes de óxido nítrico. Tem a arginina. A melancia tem arginina. A beterraba, que hoje é a vedete dos pratos, tem também arginina. A aveia tem arginina. Vitamina C, limão e laranja, morango. E o morango também tem arginina. Nozes tem arginina, chocolate amargo tem arginina. Tá. Então aqui eu pensei nesse estímulo. O magnésio, que é o segundo degrau aqui, o segundo nutriente, Carol, sem magnésio o músculo não contrai direito. Então a contratilidade muscular depende do magnésio, então vamos ingerir mais magnésio. Eu trouxe aqui alguns exemplos, a famosa banana, que além de potássio também tem magnésio, o amendoim, a semente de linhaça, mas todas as sementes são ricas em magnésio, semente de abóbora, semente de girassol, mais uma vez a aveia aqui rica em magnésio, e o magnésio faz parte da clorofila. Então os vegetais verdes são riquíssimos em magnésio também. Legal. Trouxe aqui triglicerídeos de cadeia média extraído do coco. É uma parte da gordura do coco que é absorvida sem precisar de ser digerida e gera energia rapidamente. Para quem, por exemplo, não quer comer um carboidrato para sair do jejum intermitente, por isso que o óleo de coco hoje, aquele cafezinho com óleo de coco, tá bombando. É bem-vindo. Porque o triglicerídeos de cadeia média gera muita energia. Tá aqui, ó, no coco. Existe suplemento também, tá, gente? Mas aí conversa com com orientação. E o cálcio e a vitamina D também. O cálcio ajuda na contratilidade do músculo e a vitamina D inibe uma proteína chamada miostatina que a gente produz no músculo. A miostatina, quanto mais eu produzo, mais ela inibe o crescimento do músculo, tá? Então, a vitamina D é uma inibidora da miostatina. Então, se eu tiver com deficiência de vitamina D e quero ganhar massa muscular, eu também me prejudico. Olha. Então, coloquei fontes naturais de vitamina D e de cálcio. Cogumelos, iogurte, quinoa, que hoje vai estar na pauta, amaranto, ovos. Tá. Então, eu quis mostrar que nem só de frango e batata doce vive o esportista ou quem pratica atividade física. Doutor Roberto.